Oi, oi! Nós estamos aqui hoje na aula 3, parte 1, Fernanda Zequinato, psicóloga e escritora. Estou aqui para trazer a oficina literária Eu Escrevo, Tu Escreves, Ele Escreve, Nós Escrevemos, da escrita à publicação. Esse é um projeto que está sendo realizado com recursos da emergência cultural da Lei Aldir Blanc e é um prazer estar aqui com vocês. Nessa nossa terceira aula, nós vamos começar a trabalhar um pouco a arte de narrar. Vou trazer alguns conceitos para vocês da arte de narrar e estruturando a narrativa com algumas estruturas que são fundamentais para a gente ter um texto lógico, coeso e coerente. E ao final vai ficar aí um exercício para você fazer. Você ainda não conhece o meu canal? Inscreva-se aí, participe das aulas, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que gosta de ler, de escrever e quer dar vida para suas ideias. Aproveita também e chama lá no Instagram, Fernanda Zequinato, mande os seus exercícios lá pelo direct. Vou adorar trocar figurinha com você, trazer a escrita no nosso dia a dia cada vez mais melhor. Uma coisa que eu quero te falar é que se você está chegando agora também, é importante que você vá lá, aqui ó, nessa playlist que está aparecendo aí, e assista às outras aulas. É uma série de 4 aulas, cada dessas aulas tem 2 partes, que é um conteúdo que eu estou trazendo de forma simples, básica, como você pode estruturar o seu texto e começar a dar vida aos personagens, aos seus. Então vamos lá. Nossa aula agora, a arte de narrar. Eu adoro falar sobre a narrativa porque ela é o que nos possibilitou, enquanto ser humano, nos perpetuarmos aqui, ficarmos por tanto tempo. É a nossa capacidade de narrar que deu a nós a facilidade de estarmos aqui. A gente pôde comunicar quando estávamos em perigo, onde tinha alimento, que alimento a gente podia comer, como não comer que era venenoso. Inicialmente era através de gestos, aqueles sons culturais que a gente fala, mas isso foi crucial para a nossa sobrevivência, contando a nossa história. E aí, a minha avó, quem aumenta, né? Já vi que ele tem um errinho, mas o material que vai ficar disponível para vocês, e se você quiser, aí na descrição tem um formulário que você pode preencher para receber o material, vai corrigido, tá? Eu vou tirar esse errinho aí, não se preocupe. Mas essa habilidade da gente contar um ponto, aumentar esse e colocar o nosso, trazer o nosso sentimento, mas a nossa forma de existir é que traz toda a diferença para a narrativa. Eu já falei nas outras aulas e torno a repetir, somos 8 bilhões mais, né? Está passando aí, escritores, e que a gente foi escondendo essa nossa capacidade de escrever. Já tá. E eu estou aqui para isso. Esses passos iniciais, ideias básicas, práticas e objetivas para você já deixar aí colado, ó, essas tem um monte de colinha para você deixar aí e te dar um norte na hora de criar a sua história. Quando a nossa linguagem se mudou, primeiro foi de forma falada, a gente começou com os selvagens, né? E depois começamos a criar fonemas, formas de falar que a gente queria com o som. Começou a criar as letras, os fonemas, a nossa articulação da boca, de todo o nosso aparelho fonético, trouxe um salto na nossa evolução. E a partir do momento que a gente conseguiu produzir o som e fazer a parte da nossa expressão medo, não, vem, vai, isso trouxe um ganho de vida para a gente conseguiu ficar mais tempo em alguns lugares para produzir, para criar o nosso animal, para ter a nossa alimentação. Então, inicialmente, foi a partir do nosso aparelho fonético, as cordas vocais, a musculatura que sustenta todo o nosso aparelho fonético, até esse arcabouço aqui que a gente tem na boca, que ajuda a gente a articular as palavras e
E depois foi a parte motora também que deu um grande salto para nós. E ela é que propicia que a gente pega coisas pequenas, construa, segure ferramentas e faça as nossas próprias ferramentas e tenha todo esse trabalho artesanal, né? Que a gente tem a capacidade, a melhor forma para você ver, ó, é a pinça pegando a caneta, o lápis. E quando a gente é criança, essa nossa habilidade não é muito desenvolvida. A gente pega o lápis assim, né? Segura grosseiramente. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo a nossa psicomotricidade, é que a gente tem essa condição de segurar o lápis. Então, é muito importante que na nossa fase inicial de vida a gente desenvolva as nossas emoções e a parte psicomotora, nosso psiquismo mental, aprender a lidar com as emoções e aprender a usar a musculatura. Isso deu um grande salto para a gente, porque traz a maturidade para a gente estar na sociedade, convivendo, realizando e tendo ações. E para a nossa arte de narrar e contar histórias, qual que é a importância disso? Primeiro, é que o ser humano é um grande contador de histórias. E a nossa forma de falar é um pouco diferente da forma que a gente escreve. Então, o aparelho fonético nos propicia contar a história de uma forma lógica, com começo, meio e fim, mas de acordo com o ambiente que a gente está. E a nossa capacidade motora fina nos propicia pegar o papel e a caneta e escrever hoje dentro das normas gramaticais, usando a linguagem, mas também seguindo uma sequência lógica de estrutura de texto para que ele tenha lógica, coerência, coesão e quem esteja lendo. Vamos seguindo. Agora, eu estou aqui para contar para vocês a arte de narrar história, não contando, que isso aí todos nós fazemos, né? Mas eu vim contar um pouquinho para a gente estruturar na escrita. Vocês perceberam aí que todo esse material ele está escrito, ele segue uma sequência lógica, didática, para que você tenha compreensão. E eu escrevi todo esse material primeiro, usando uma linguagem professoral, ainda confesso que encontro bastante pontos aí mas depois eu fui editando e revisando para que ficasse numa linguagem talvez um pouco melhor para a internet. Mas eu ainda estou aprendendo. Se você tiver alguma dica aí, pode deixar para mim que eu vou gostar de aprender mais com você. Mas na arte de narrar, quando a gente vai escrever uma estrutura de história, a gente precisa ter em nossa mente que toda história ela tem um personagem, um enredo, a ação que acontece, o foco narrativo, o espaço e o tempo e os recursos narrativos. O personagem, lembrem-se, sempre alguém querendo alguma coisa. É esse personagem que quer alguma coisa que vai realizar a ação. E toda a ação dele vai trazer com ele os aspectos físicos, externos e aspectos internos desse personagem. O enredo é a sequência, o passo a passo, é o que acontece aqui no meio do caminho até chegar nesse objetivo que ele tem. A ação é como a história é contada. O que acontece no meio do caminho? É todo o enredo. Eu levanto para ir ao banheiro, tropecei na cama, aqui machuquei meu pé. Isso é o enredo. Agora, como eu vou contar esses conflitos que vai ter, os desafios que eu tenho no meio do caminho, por que eu tropecei, o que eu decidi fazer depois de tropeçar, tudo isso é a forma de contar a história e como vai ser essa ação do personagem que vai conter nesse meio da ação. O foco narrativo é o ponto de vista, a gente já viu lá nas aulas anteriores. O foco narrativo ele pode ser na primeira pessoa, que é sobre o ponto de vista de quem está vendo e vivendo a história. Segunda pessoa, que é aquele meio em tom secreto, eu aqui, ao pé do ouvido, ou nos livros de não ficção, ou como fazer alguma coisa e tal, que é aquele como se tivesse eu e você aqui um bate-papo mais próximo, mais íntimo. E a terceira pessoa, que é quando eu conto uma história sobre o do outro, que o outro está vivendo, que o outro está passando. Toda narrativa, toda história também tem o espaço-tempo.
quando acontece, seja esse espaço, dia, mês, ano, tempo histórico, alguma situação assim, e o tempo também psicológico, ou ele está no cronológico ou no psicológico. Isso aí sempre vai existir. E o narrativo que eu falei também, que é de quem está contando a história, qual é esse tempo da pessoa que está contando. Tá? Os recursos narrativos vimos na aula anterior. Volta lá e dá uma conferida lá, porque esse aí é a sua ferramenta de trabalho. Você precisa deixar aquela slide impresso aí na sua frente para você ver todos os recursos que você tem para construir a sua história. Tá? Guarda bem isso aí. Aproveita e pega esse material que já está aí, imprime, deixa aí na sua área de trabalho. Agora, nós vamos falar um pouco como que vai ser a estrutura durante a nossa narrativa. O que vai ter nessa narrativa? Toda narrativa tem personagem, enredo, ação, foco narrativo, espaço-tempo, recursos narrativos. Como tudo isso vai estar organizado dentro da narrativa? Ele precisa ter uma coerência para que o leitor se conecte, para que ele entre para dentro da história e participe. Então, tem um personagem que tem um objetivo. Esse objetivo, para o personagem alcançar, vai ter algum conflito, vai ter alguma coisa que vai atrapalhar isso aí, vai causar um desastre. Esse personagem vai ter uma reação, vai viver um dilema entre o que ele vai escolher, a reação que ele tem, e a tomada de decisão. Toda cena de uma história vai ter essa estrutura aí. A importância da gente seguir essa estrutura é porque ela vai trazer uma sequência que o nosso leitor vai entender, vai fazer sentido ao nosso leitor. A história não vai ficar tão enfadonha, a gente vai colocando elementos na história, vai encadeando os fatos, seguindo essa estrutura, e o leitor vai pula para dentro da história com a gente, ali com o nosso personagem. O objetivo, a gente já falou, é o que o nosso personagem quer, é onde ele quer chegar, é o que ele quer alcançar. Isso aí, gente, pode ser alcançar coisas mentais, materiais, né? Eu quero comprar uma casa. Ou pode ser um estado de ser, eu quero alcançar a paz. Como lá no filme Comer, Rezar e Amar. Tem o livro também. O objetivo da autora, da personagem, era entender, encontrar um propósito, entender por que as dificuldades dela no trabalho, no relacionamento, entender aquela crise existencial que ela tinha. Então, o objetivo, ele pode ser tanto físico como psicológico. Ele tem que estar claro, específico, direto. É ele que vai trazer o leitor para acompanhar a gente na jornada. Conflitos são os obstáculos. Quando você se propõe a fazer alguma coisa na história e tem em mente que toda cena, toda construção, a história toda, grande romance, ele tem um objetivo maior, é o foco. Mas cada parte da história, cada cena que você for construir, ela precisa seguir esse passo a passo, essa estrutura. Você vai ver que cada cena tem alguém querendo alguma coisa, que vai ter um conflito, uma dificuldade, que vai impedir esse personagem de alcançar. Esse conflito vai vencer, ele vai ser um impeditivo, ele vai atrapalhar que o personagem saia de onde ele está e chegue onde ele quer chegar. E aí, isso vai trazer para ele uma reação. Geralmente, essa reação é uma resposta emocional, ela está vinculada a medo, alegria, preso, alguma situação que vai trazer esse conflito interno também, ele vai ficar à mercê dessa emoção. A emoção, essa reação do personagem que vai ajudar o nosso leitor a conectar com você, com o personagem, aliás, com a história ou não. Ou mesmo que ele não conecte, ele pode ter a empatia e falar, nossa, coitado, olha o que ele está passando, nossa, nem me imagino no lugar dele. E aí o nosso personagem vai para o dilema. É uma solução que é uma situação que não tem uma solução fácil. Ele vai ter que fazer uma escolha e a gente já sabe, cada escolha uma renúncia.
Ele vai ter que decidir qual vai ser a renúncia dele, o que ele vai vivenciar, como que ele vai fazer essa escolha e seguir adiante, quais são as consequências, como isso vai impactar a vida dele. Também, gente, é um bom dilema que conecta o nosso leitor com o personagem. A emoção que o dilema traz, a emoção diante do conflito, é a emoção que conduz a nossa história. Qual é o núcleo emocional da sua história? E a partir daí, desse núcleo emocional, vamos supor que o personagem é um mais medroso, e aí qual é a decisão dele? Se for por esse lado medroso, a decisão é uma. Se ele enfrentar esse medo e for para frente e entrar no núcleo do corajoso, a decisão é outra. E é nesse jogo do dilema que a gente captura o nosso leitor. E aí, a partir da decisão que ele tem, ele parte para a ação e vai ter o final da história, ou ele vai atingir o que ele busca ou não. E é o clímax da história. Então, vocês estão entendendo? Toda história tem um objetivo maior. O personagem tem algo grandioso para ele na nossa história que ele quer alcançar. E em cada cena da nossa história também tem personagem que quer alcançar alguma coisa, vai ter um conflito. Cada conflito é onde a gente vai ter esses pontos de virada a partir da reação do nosso personagem diante do conflito traz, o dilema que ele fica entre as escolhas que ele tem que fazer e a ação que ele toma a partir da decisão que ele tem. Ficou claro para você? Eu espero que tenha ficado. Espero que essa aula traga mais clareza para a sua construção do texto. E já para garantir, né, você vai consolidar o conhecimento, eu vou deixar uma atividade aqui para você. Escreva uma pequena cena seguindo a estrutura da narrativa. Personagem que quer alguma coisa, que tem um objetivo, surgem os obstáculos que pedem que ele já alcance de pronto. E a partir daí, o que acontece? Como ele reage? Qual que é a decisão que ele toma? Como ele lida com esse conflito? Faz uma pequena cena diante disso aí. E lembre-se, se não fossem os conflitos, não tinham histórias. Porque a gente às vezes chega no final de uma história e fala assim: nossa, nada disso tivesse acontecido, se ele não tivesse ali naquele momento que o carro estava passando e jogou água nele e a moça veio e agarrou e jogou o diamante dentro do bolso dele, nada disso. Verdade? E a nossa vida é assim. Todo dia nós vivemos, somos um personagem, queremos alcançar alguma coisa, obstáculos, temos reações emocionais, dilemas de escolha, a partir das escolhas que a gente faz, a decisão que a gente toma é a atitude que a gente tem. E aí, ou a gente vai para a vida, ou a gente fica paralisado, certo? Deixo aí esse exercício e te vejo na próxima aula. Muito obrigada. Também quero agradecer à Prefeitura de Itanhaém. Este projeto só foi possível ser realizado, ele foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, com apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Itanhaém e realização da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, do Governo Federal. Eu te vejo por aí, me encontrem nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, Fernanda Zequinato, pode mandar sua dúvida para lá e lembre-se de preencher o formulário para receber a aula em PDF, ficar aí guardadinho para quando tiver alguma dúvida, você correr atrás lá, buscar as informações que tá. Um beijo grande, deixa eu pôr aqui, um beijo grande e até a próxima aula. Fique comigo.